cano aí para captar recurso, enfim, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal, bom dia, começando aqui a gravar também, nós ficamos aí de hoje reanalisar aquele artigo, mas a parte estatística, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês a tela. Pastinha aqui de vocês, revisão sistemática, abram a revisão de acupuntura. Deixa eu abrir aqui. Vocês conseguiram fazer o download do software que eu pedi na semana passada para a gente poupar tempo hoje? Sim, prof. Sim? Então, maravilha, maravilha, maravilha. Abram o artigo, abram o software. Que hoje a gente vai aprender a fazer essa meta-análise. Vamos praticar aqui ao vivo até. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês precisam abrir o software e o artigo e já deixá-la na figura 2. Todo mundo aí comigo, então? Vou compartilhar minha tela. E aí a gente vai aprender a usar aqui o software. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Estão vendo aí minha tela? Então aqui está a figura, né, que a gente vai refazer os cálculos da estatística dele, né? Nós vamos abram o Revman 5.4. Vocês devem estar nessa tela aqui comigo. E vamos fechar. Clica aqui no arquivo novo, ou aperta Ctrl N, né? Vamos clicar ali em próximo. Vai aparecer várias opções de revisão, tá? Qual é o tipo dessa revisão? Me respondam. A resposta está aqui em cima já, né? Revisão de intervenção. Tá? Que eu estou fazendo uma intervenção. A acupuntura é uma intervenção. Poderia ser de teste diagnóstico. Dependendo, pessoal, a escolha que vocês fazem aqui, as opções mudam dentro do software, tá? O Revman, ele é um gerenciador de referências, um gerenciador de revisão sistemática. Eu consigo gerenciar referências aqui dentro dele também, mas essa é outra questão, tá? Então, aqui, ó, é uma revisão de intervenção. Vamos clicar em próximo, e aqui eu tenho modelos de título, né? Por exemplo, eu posso pegar o modelo que está aqui, né? A acupuntura auricular para dor nas costas, tarará, ou eu posso colocar aqui, ó, acupuntura auricular versus, não sei, algum outro tipo de acupuntura, ou versus exercício físico para, ou em pacientes com, não sei, esclerose múltipla, sei lá. Depende da condição, né? São alguns modelos aqui de título. A gente pode pegar esse primeiro aqui mesmo, que para a gente não vai influenciar muita coisa, né? Aqui é protocolo ou revisão, né? Então, o protocolo, ele abre somente os campos para preencher que tem a ver com projeto de pesquisa, certo? Full review abre todos os tópicos. Então, é o que a gente tem interesse, é full review. Por quê?
porque vai abrir a parte dos resultados, que é para a gente fazer a meta-análise, né? Então, vamos lá, vamos lá. Abriram aí? Então, o próximo passo, pessoal, vejam, tudo preenchido, né? Essa tela do meio é onde eu posso digitar. Essa parte da esquerda, essa parte aqui da esquerda é a parte que eu vou incluir os estudos, é onde eu tenho os links, né, para essas partes do meio, tá? E eu tenho um guia aqui do que eu tenho que escrever em cada sessão, se eu for escrever uma revisão sistemática, né? Então, pessoal, aqui primeiro a gente precisa incluir um estudo, tá? Então, vocês vão vir aqui em referências to studies, né? E aí a gente tem que clicar aqui, ó, included studies. Para fazer uma meta-análise ou para mexer no software, primeiro eu tenho que incluir os estudos, certo? E os estudos eu... Deixa eu adicionar aqui. Voltando para cá, clica com... Eita, porra. Voltando para cá, pessoal, então, observem aqui em estudos incluídos, né? Eu clico com o botão direito, Add Study, e aí eu vou digitar o ID aqui do estudo, tá? Então, o ID do estudo é qual? Vamos voltar lá para a revisão. Vamos copiar esse daqui. A gente vai repetir esses dados aqui deles. E é all 2015. Deixa eu só apagar isso daqui. Aqui, pessoal, esse é só dados publicados, isso aqui não é muito relevante, tá? Isso aqui vai aparecer ali nas referências depois, se são dados publicados e não publicados, né? Esse tipo de coisa para a gente não influencia em nada aqui. Eu nem gosto de preencher essa parte, eu gosto de dar um voltar e já clico aqui em Finish. Olhem o que acontece. Quando eu incluo um estudo, automaticamente aparece para mim uma tabela, tá? Onde eu devo fazer o fichamento do estudo, todas as informações do estudo para a revisão sistemática eu preencho aqui. E aqui é onde a gente monta a ferramenta, onde a gente... Esse aqui é o Risk of Bias Tool. É assim que eu avalio o ensaio clínico randomizado, tá? Então, aqui eu vou Professor, preenchendo, ó, se é baixo risco. Oi. nesse vai aparecer também os que são pagos para ter acesso ou não? Só aparece os que são gratuitos para a gente acessar. Eu não entendi a pergunta, Isis. Como assim? Os estudos que vão aparecer quando eu fizer pesquisa nesse programa, vai aparecer todos que tem ou só os que são gratuitos para acessar? Não, aqui a gente não vai fazer nenhuma busca, tá? Ele gerencia a revisão. As buscas que vocês vão fazer é outra coisa, né? Aqui nós estamos num processo de escrita de revisão, tá? Aqui eu escrevo o resumo, que está tudo já... O título está tudo aqui bonitinho, sabe? Aqui, ó, o que eu tenho que ter na minha introdução. Isso aqui praticamente é o Prisma. Quem perguntou aí do Prisma, o Prisma praticamente é mastigado e cuspido aqui, nesse software. A proposta do que a gente está fazendo, Isis, aqui, eu estou mostrando como que eu insiro um estudo, então aí eu tenho que inserir a referência de cada um, tá? Para eu poder fazer a meta-análise. A parte
que você está me perguntando, vai ser inserido o estudo pago ou não, aí é lá no... A gente tem que fazer a busca desses estudos. Manualmente, ou via Zotero, lá manda buscar o estudo cheio, sabe? Para leitura, ou via SciHub, isso é um outro processo. Tá? Hoje a gente já está avançando, a gente está pegando os dados que nós vimos na semana passada, né? E vamos refazer a meta-análise, que é a parte estatística. Agora, se vocês falarem aí para mim, professor, eu quero aprender a fazer uma revisão sistemática, aí eu começo do zero com vocês, tá? E vai aí de vocês, pessoal. Quero aprender a fazer uma revisão sistemática. Eu ensino, não tem problema nenhum, tá? Qual é a utilidade disso? Vocês vão aprender a fazer um tipo de pesquisa, né? A ideia do IFC é mais para vocês não aprenderem a fazer pesquisa, é para vocês aprenderem a consumir, tá? Pesquisa. Por isso que eu ensino a ver se um estudo a gente pode confiar ou não. Hoje vocês vão aprender como é que faz a estatística, por quê? Porque isso vai ser importante para vocês reanalisarem um estudo, caso vocês queiram, tá? Esse processo de buscar o artigo cheio é aquilo que eu mostrei para vocês, tanto no Zotero, como no SciHub, etc. Né? Aqui a gente já está mais avançado, aqui a gente já está partindo para uma análise de dados. Entendi, professor. Obrigada. Tá, voltando para cá, então, pessoal. Professor, Oi, só uma pode dúvida falar. aqui. Essa tabela, ela já abriu diretamente na hora que você adicionou o estudo? Porque o meu não tá assim. Tá. Se não abriu aí para você, provavelmente você deve ter clicado aqui, ó. Presta atenção aqui na minha tela. Veja se o seu está escrito aqui o Rzinho, ou se o seu está um P. Se o seu tiver Peraí. um Pzinho claro, você acabou clicando no protocolo. Não, o meu tá um R. Tá um R? Aham. Então, você clicou aqui certinho, ó. Estudos e referências Aham. incluídos. Botão direito, Included Studies. Add Aham. Study. Ó, porque se eu clicar aqui de novo, ó, é algum probleminha que deu aí de comunicação, porque ele tem que aparecer, ó. Se eu clicar aqui de novo, ó, coloquei outro autor, 2014, ele vai aparecer aqui para mim, ó, Finish, vai aparecer outra tabela, ó. Eu subo, ó, eu já A tenho, tabela tá lá em cima. sobe um pouquinho, já vai aparecer duas Ah, tabelas não, para você, apareceu aqui. Foi mal. Não tá? tinha visto. Obrigada. Não, que é isso, qualquer dúvida vocês vão perguntando, pessoal. É o que eu sempre digo aí para vocês, a ideia não é só jogar o conteúdo aí, eu quero que vocês entendam. E o Google está aqui, ó, entendeu que eu pedi para o alarme despertar às 8, né? O Google está ouvindo tudo as nossas aulas, né? Então, vindo para cá, voltando para cá, observem aqui o que eu comecei a preencher. Nós vamos, na próxima aula, mexer com se a gente não tiver nenhuma dúvida, obviamente, for para ensaio clínico randomizado, nós vamos trabalhar com a ferramenta de risco de viés, e ela está incorporada dentro do Revman. Então, cada vez que eu mexo, vamos supor que a gente vai avaliar um ensaio clínico randomizado, eu coloco que é tudo baixo risco, ou seja, qualidade metodológica do ensaio clínico randomizado boa, né? E o outro eu vou colocar tudo alta, tá? Então, se vocês olharem, o que é interessante? Ele já gera figura para mim. Então, as figuras que vocês vão ver nas revisões sistemáticas da Cochrane, elas surgem daqui, tá? Então, quando eu clico aqui, ó, em figuras, Add Figure, então, se eu clicar aqui em Risk of Bias Graph e colocar um Finish, olha lá, apareceu uma figura para mim, cliquei em adicionar figura, o sumário, olha lá. Então, estão vendo? Então, aqui nós temos o quê? Duas figuras de risco de viés. Então, cada estudo fica numa linha, né? E cada
coluna, aqui eu tenho um domínio, que isso a gente vai trabalhar quando for trabalhar com ensaio clínico randomizado, talvez na semana que vem, né? Interessante, né? Então vejam que já sai a figura prontinha aqui para a gente. Mas o foco não... A gente está conhecendo o software, né, apresentando para vocês, mas o foco é a gente refazer a meta-análise ali. Então, o nosso objetivo é o que eu quero que vocês façam aí enquanto eu faço aqui. Lá em Incluir Estudo, vocês vão incluir todos esses estudos aqui. Vão fazendo aí comigo. Aí eu já incluí os 2 primeiros, eu vou incluir os próximos agora. Clicar em Finish, vou para o próximo. Vão fazendo aí comigo, porque vocês já vão aprendendo. Ou, se quiserem fazer depois, vocês que sabem. Também, né? Mas aí tem que fazer, depois vocês vão gastar mais tempo. Se tiver dúvida, tem que ficar olhando o vídeo, né? Estou aqui colocando, né? E vejam que as minhas figuras já vai mexendo, né? Vai ficando tudo branco, porque eu não cliquei ali ainda. Tá, incluído. Avaliei o risco de viés. Próximo aqui, Chechinel. Vamos lá, incluímos então todos esses estudos. Esse é o primeiro passo para a gente fazer a meta-análise. Observe que está incompleta as revisões, né? Então, para fazer um negócio bem feitinho, eu tinha que clicar aqui, ó, Empty. Aí eu preencho todos os autores, o título em inglês, né? Então, vou fazer um, só para vocês entenderem o que é para ficar bem feitinho, né? Vou pegar o título em inglês, vou copiar para cá. Copiei aqui no English Title. Quem são os autores? Os autores estão aqui, ó, bonitinho, né? Vamos copiar para lá. Beleza. E tudo que tiver em negrito é o que eu preciso preencher, tá? Então a revista é a Revista de Enfermagem da USP. Data de publicação é 2019. O volume é o 53. Pages aqui eu não tenho essas informações, eu vou colar essa informaçãozinha chata daqui. Posso pôr o DOI aqui também, né? DOI aqui embaixo. Cadê o DOI? Vou colocar o DOI aqui. O DOI do estudo está aqui. Deixa eu pegar esse DOI aqui. Peguei aqui o número do DOI. Vamos colar aqui. Beleza. Aí quando eu fechar aqui já vai estar salvo, tá? Olha lá. Então, o título da referência e a referência aqui bonitinha já, feitinha, tá? Legal, né? Esse aqui também é um gerenciador de referências de certa forma, né? Então, vamos lá, vamos ver aqui agora. Incluímos os estudos, aí agora a gente vem aqui, ó, Data and Analysis. Clico com o botão direito, vamos adicionar uma comparação. Primeiro de tudo é a comparação. Então vamos ver o que o nosso amigo aqui está comparando. Vamos lembrar, e me ajudem a lembrar. Ele comparou lá no pico dele a acupuntura auricular versus o quê? Placebo? Não, né? O que ele fez aqui no controle? Me ajudem aí a lembrar, pessoal. Tá aqui. Tratamento padrão.
Então aqui a gente já tem um problema sério, tá? Olha que interessante, aqui a gente achou outro erro aqui no cara, né? A gente só entende quando a gente afunda na estatística mesmo. Olha quantas comparações ele pode fazer, né? Ele pode fazer uma comparação que é acupuntura versus tratamento padrão. Aí eu vou clicar aqui em Infinity direto, tá? Ele pode fazer. Aí se eu clicar aqui na chavinha no canto, aparece acupuntura auricular versus tratamento padrão. Ele pode fazer outra análise estatística aqui, né? Que é acupuntura auricular versus tratamento ativo, que ele chamou ali, né? Que tratamento ativo não significa tratamento padrão. Teria que ter uma definição para as duas, né? Tratamento chão, lista de espera, tratamento. O chão é o placebo. O que, Oi, pode falar a pergunta, pessoal. o que seria a lista de espera nesse caso? Lista de espera é assim, ó. Imagina que a gente vai conduzir um estudo no hospital. Eu consigo operar no momento, eu vou testar 2 cirurgias. No momento eu consigo fazer a cirurgia em 40 pessoas, em paciente consecutivo, tá? Só que a minha lista para cirurgia é de 80. O que eu posso fazer se eu for conduzir um ensaio clínico randomizado? Eu posso colocar 40 pessoas, randomizar 40 pessoas para uma cirurgia, e esses outros 40 eu posso deixar na lista de espera. A lista de espera significa que essa pessoa vai receber, mas não no mesmo momento. Só que ela vai receber. Ela vai ser um controle que ela está esperando a cirurgia. Tá? Pensando na cirurgia, talvez o exemplo não tenha sido tão bom, porque eu não vou conseguir fazer 40 cirurgias de uma vez. Se fosse medicamento, eu poderia colocar 40 pessoas, deixar 40 pessoas com a nova droga, 40 pessoas na lista de espera com o tratamento padrão. Se eu observar, e eu vou comparar, tá? Então, se eu observar que essas pessoas, desses 40 que receberam o medicamento ou a droga, melhoraram, eu sou obrigado a fornecer o mesmo tratamento para a lista de espera, por uma questão ética. Agora, pensem comigo, se eu não encontrar benefício nenhum, eu não preciso oferecer a intervenção para a minha lista de espera. Tá? Então, lista de espera vai mais ou menos nesse sentido. Tá? Essas pessoas vão receber alguma intervenção? Se encontrado benefício, sim. Se não, não. Continuam com o tratamento padrão. Tá? Então, é como se fosse um controle, que depende muito da condição ali, né? Geralmente, em estudo psiquiátrico, o pessoal usa bastante lista de espera, tá? Vamos pensar aqui agora nas comparações. Eu tenho o tratamento padrão, eu tenho um tratamento ativo, que seria qualquer outra intervenção, né, ativa, eu tenho o placebo, o que ele chamou ali de sham. Eu tenho, vejam quantas comparações ele podia fazer, né? Ele que colocou isso, então ele mesmo criou essa condição aqui de comparação, né? Nenhum tratamento. Então vamos adicionar mais um aqui. Bate aí com nenhum tratamento. Então vamos lá.
faz sentido essas comparações que ele falou que iria fazer para vocês? Então, vejam, ele pensou, eu vou comparar a acupuntura auricular com o tratamento padrão, né, para aquela condição, então a pessoa continua no tratamento padrão, né? Eu vou comparar a acupuntura com algum tratamento ativo, no caso, esse tratamento ativo eu teria que definir, pode ser exercício físico, o estudo foi lá e conduziu, comparou a acupuntura com exercício físico, não tinha grupo controle, beleza, eu previ aqui essa comparação. Acupuntura auricular com placebo, o que seria o placebo? Eu colocar uma substância inerte, tá? Então, se for medicamento, eu colocaria o mesmo comprimido, com a mesma, o comprimido de mesma cor, mesmo cheiro, etc. Só que de uma substância inerte, um comprimido de farinha, né? Só que semelhante ao outro tratamento, entendeu? No caso da acupuntura, existe, é que eu conheço um pouquinho, tá? Eu não conheço a acupuntura auricular aqui, se é com gelzinho, etc. Mas você tem que simular, eu tenho que enganar a pessoa, praticamente. Ela achar que está recebendo algo que ela não está. E se eu não souber, é melhor ainda, que aí é o cego, né? Então, esse é o placebo, seria o placebo na acupuntura. Até a acupuntura com agulha é possível, tá? É possível, eu coloco, eu não vou furar a pessoa, mas eu tenho alguns equipamentos que dão um beliscão forte, né? Então eu consigo enganar a pessoa, ela pode achar que está recebendo a acupuntura. É possível, tá? Então, faz sentido essa comparação? Faz sentido. A outra comparação que ele diz é nenhum tratamento. Nenhum tratamento é se tiver pessoas que não recebem nada, não tem nenhum tratamento padrão, ou seja, eu não tenho nenhuma influência. É uma pessoa de vida normal, tá? Que não faz tratamento nenhum, ela pode ter sido diagnosticada, etc. A gente poderia colocar aqui mais uma comparação, que é a lista de espera, tá? A não ser que ele tivesse definido que nenhum tratamento ou tratamento padrão seria a lista de espera. Se ele tiver definido isso lá no projeto do estudo, né? Então, a gente poderia ter colocado. Alguém ia perguntar alguma coisa? Pode perguntar, pessoal. Não? Vocês estavam com dúvida, não estava? Quem quer perguntar, pessoal? Já sanou a dúvida? Então vamos continuar. Aqui, pessoal, voltando para cá, como aqui ele não diz, né, para a gente o que ele comparou nessa. Vamos relembrar para a gente não fazer besteira aqui, no exemplo. Então vejam só, ele colocou uma meta-análise, isso significa o quê? Que ele só fez uma comparação. Então ele pode ter colocado, preste atenção, ele pode ter misturado tratamento padrão com tratamento ativo, com placebo, com nenhum tratamento, tudo no mesmo lugar. Aí vocês podem perguntar, professor, mas isso pode ter sido fonte de heterogeneidade? Olha, é possível que seja. Então imagina que você está misturando gente que fez tudo isso aqui, em cada estudo individual. Então fazer meta-análise não é simplesmente pegar os estudos e botar tudo no mesmo gráfico, né? Tem bastante gente que não aprendeu a fazer direito. E
vocês vão encontrar bastante estudo assim, tá? Semana passada, eu gosto de dar exemplo assim do dia a dia, tá? Então, semana passada, eu escrevi uma carta a um editor justamente a respeito de uma meta-análise. Conseguimos publicar, tá? Não tem nada a ver com a minha área, mas eu tenho amizade com uma ginecologista e a gente estava fazendo uma revisão sistemática sobre o Dilmirena, né? Aí saiu a gente tinha terminado a nossa, alguém foi lá e publicou antes. É praticamente que inviabilizou a nossa. Então, todo o nosso trabalho foi perdido, né? Para risco de... O pico é o Mirena como para reduzir risco de câncer de mama, né? E aí acabou que publicaram antes essa revisão sistemática e a pessoa começou a misturar um monte de dado que não podia, tá? Então a gente que entende um pouquinho do assunto, vamos lá e vamos criticar o estudo da mulher, né? Mandamos lá uma carta, justificamos os erros dela e em uma semana o editor aceitou e vamos ver o que vai acontecer, tá? Imaginem que é assim, quando eu publico alguma coisa com erro, tem uns caras chatos aí que estão lendo e botando o dedo, tá, pessoal? Então, publicar tem que ser responsável. Lembrem aí, nesse ano que saiu um estudo na Lancet sobre a cloroquina, hidroxicloroquina ou não? Foi? Foi isso mesmo. Foi. E o estudo foi retirado, né? A Lancet publicou aí rapidamente e cadê os dados? Alguém foi investigar, cara. Então, um cara que nem era da área foi olhar os dados e falou assim, pô, não é bem assim não. Aí escreveu para o editor, olha, pode ser que essa pesquisa aí, vamos analisar, reanalisar os dados, tá? Foi exatamente o que a gente fez. A gente falou assim, olha, os problemas metodológicos são esse. Então, o autor tem a possibilidade de se retratar, né, contra-argumentar. Mas, de fato, o cara errou, entendeu? Então, nessa ciência que as pessoas querem publicar a qualquer custo, erros vão ser cometidos. Tá? Então, por isso que o artigo não é porque saiu na Lancet que é bom, não é porque saiu no New England que é bom, vocês precisam analisar. Não dá, pessoal, para a gente ir confiando em tudo quanto é coisa. Ah, mas é revista boa. Eu sei que é revista boa, mas o erro é humano, né? Então, isso a gente tem que sempre avaliar. Então, voltando para cá, essas histórias que a gente conta até faz perder aqui o fio da meada. Vamos considerar, então, lembrei aqui, ó. Então, eu não sei o que ele comparou aqui, né? Ele chamou de controle, e eu não sei aqui o que ele comparou. Isso aí poderia gerar algum viés? Sim, Questão é de isso que eu falei. comparação? Isso que eu falei para vocês. Que ele colocou que possivelmente ele teria 5 comparações. E se a gente olhar aqui, ó, é que a gente está fazendo o papel também de chatão, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui essa tabela, vamos falar com certeza, né? Essa tabela aqui eu tenho quadro 1. Então, com acupuntura auricular, intervenção controle, ultrassom desativado. Mas ele não uniu tudo, né? Vamos ver os estudos aqui que ele uniu, só para a gente ser um chato com evidência. Esses 3 estudos do IE foram feitos com o quê? Acupressão auricular com pontos não relacionados. Vamos ver esse outro IE, pontos não relacionados. Também. Né? Tá, esses 3, praticamente do mesmo autor, os 3 faz sentido, né? Tá na mesma figura de meta-análise. O próximo vamos ver esse Zhang Xiu aqui, Zhang Xiu, emplastro.
Emplasto medicinal na área afetada com a compressão auricular. Posso unir os dois? O emplasto ali também não... Talvez sim, né? Talvez sim, não estou vendo problema ali no emplastro. Suen Marignan, vamos ver se Suen. Suen que ano? Nesse caso, então, seria um caso de não fazer a meta-análise, porque tem aquele negócio de misturar, que eles falam misturar maçãs com laranjas, né? Que são muitas intervenções diferentes. Ou não? Poderia fazer essa meta-análise. Não, mais ou menos, porque eu tenho 3 estudos aqui que usaram o mesmo grupo controle, né? Os 3 estudos do IE, por exemplo, poderiam ficar no mesmo grupo e já dar uma meta-análise, né? Agora, o que eu não posso fazer é misturar tudo se não fizer sentido. Por exemplo, esse Suen aqui, 2007, olha, a auriculoterapia com grânulos magnéticos, né? Comparado com a auriculoterapia com sementes vacarae. Então, eu não entendo nada de auriculoterapia. Mas isso aqui, para mim, parece ser 2 tipos de coisa ativa. Então, esse estudo aqui, por exemplo, estaria errado, né? E seriam 2 tratamentos. Esse aí é como se não tivesse um controle, professor. Isso aqui é como se eu não tivesse um controle. Que eu estou comparando a diferença de 2... Imagina que estou comparando 2 cirurgias. Sim. Tá? Aí esse Suen... Estranho esse também Suen... Não, pode falar. Não segue também a acupuntura esse, né? Parece que é diferente dos outros. Não é acupressão. Então, vejam que interessante. Sempre que eu vou fazer uma revisão sistemática, eu tenho que ter alguém que entenda o assunto. Tá? Então, se nenhuma dessas pessoas aqui entende de acupuntura ou de medicina chinesa e me diz assim, olha, eu posso comparar a acupressão auricular com outros pontos, tá? Eu posso comparar aqui com ultrassom desativado. A gente fica naquela questão, o cara não entende nada e realmente ele está misturando aí laranja com banana, com... Né? Aí você pode até falar assim, mas professor, tudo isso aí é fruta. Né? Não posso comparar? Bom, se você for comparar fruta com vegetais, né? Estão entendendo? Então depende muito aí realmente depende muito da sua pergunta e daquilo que você está propondo aqui de comparação. Né? Então, esse aí é o tipo de coisa que eu preciso de especialista. Então, revisão sistemática, quando a gente for escrever a carta, só para vocês terem uma noção da crítica, eu não vou escrever essa carta sozinho, do ponto de vista metodológico. Eu preciso de alguém que entenda do assunto, eu preciso do ginecologista para me ajudar a entender e fazer sentido se eu não estou sendo muito teórico, muito metodológico, tá? Então, o ginecologista está junto. Eu, enquanto metodologista, e o ginecologista que entende também de metodologia, junto comigo, discutindo essa questão. Não pensem que assim, não, fui lá e escrevi sozinho, não. Eu preciso do especialista da área que realmente entende do Mirena, que usa a Mirena, que conhece as propriedades, que já estudou a fisiopatologia, etc., para dizer assim, olha, o cara está forçando a barra. O cara publicou estudo dizendo que o Mirena aumenta o risco do câncer de mama, né? E na nossa análise a gente tinha achado que era o contrário, tá? Então isso não é uma diferença de visão, isso é erro. Diferença de visão é uma coisa, né? Diferença de visão ideológica é uma coisa. Agora, o que os dados mostram, o que é fato realmente é outra coisa. Tá, pessoal? A gente não pode confundir essas coisas. Você não pode confundir uma ideologia, por exemplo, de política, esquerda com direita, do que é o que realmente é fato. Então, se o cara roubou, não interessa se ele é de esquerda ou de direita, né?
Ele roubou, foi corrupto e prejudicou a nação, o desenvolvimento da nação. Então não interessa se ele é do partido X ou do partido Y. O que interessa é que ele está errado. Né? O fato mostra que ele está errado e que ele errou. Então, esse é o tipo de coisa que a gente tem que ir aprendendo a diferenciar. É não entrar nessas questões de, não, o cara publicou no Lancet, o cara é da USP, o cara está certo. Né? Não tem nada a ver. Tá? A gente tem que olhar para o documento. O cara publicou esse documento, vamos ler e vamos debruçar sobre o documento. Tá? Então, voltando para cá, pessoal. Eu estou até... E vão paralisando, tá, pessoal? Então, só assim, fazendo uma visão geral, a gente já viu que o cara misturou coisa aí, né? Que não pode misturar. Mas vamos refazer essa análise dele. Vamos refazer errada, só para vocês entenderem algumas coisas que foi trabalhada no artigo. E depois, até como tarefa, vocês podem praticar a análise correta. Tá? A análise correta, por exemplo, é eu ir lá na tabela e ver o que é a mesma intervenção e o que é o mesmo controle. Tá? Então, vamos pegar aqui como eu já incluí os estudos, lá, vamos pegar esses valores, tá? Então, o IE, então, o que ele trabalhou aqui é importante a gente ver, né? Então, ele trabalhou aqui, ó, com diferença média absoluta. Puta merda, eu que eu falei para vocês que dava para a gente fazer, né? Análise do cara, mas não vai dar, não. Eu não tenho a média aqui. Meu Deus do céu. Bom, eu vou ter que inventar aqui os números, pessoal, porque para fazer essa análise aqui, eu pensei que ele tinha colocado, falha minha, eu pensei que ele tinha colocado aqui os valores da média de cada um. Vocês vão entender aqui, ó, quando eu colocar aqui, por que não vai dar. Vamos supor que ele fez aqui, ó, acupuntura auricular versus o tratamento padrão. Então, quando eu clicar aqui, olha, com o botão direito, adicionar desfecho. Que tipo de desfecho que é aquilo? Então, eu tenho aqui várias opções. Nós vamos trabalhar só com as duas básicas para vocês entenderem. Tá? Essa generic inverse variance é o que o cara na carta que eu coloquei que ele deveria ter usado e ele usou dados dicotômicos. Tá? Então, assim, dados dicotômicos é quando eu tenho, se eu vou trabalhar com dor, eu poderia ter colocado melhorou a dor ou não. Sim ou não. Tá? É quando eu trabalho com esse tipo de escala. Se eu colocar contínuo, é quando eu trabalho com média, com variáveis contínuas. No caso, ele trabalhou ali com dor e usou escala de dor. Logo, eu vou trabalhar com uma escala contínua. Então, quando eu clicar em Next, eu vou colocar aqui dor. O grupo experimental, eu vou chamar de aurículo... Como é que ele chamou? Acupuntura auricular, e vou comparar aqui com o tratamento padrão, né? Para sair já bonitinho no gráfico. Padrão. Então, vamos usar, aqui vai colocar a questão da estatística, que já vem padrão, tá? O método estatístico de variância inversa. Eu vou trabalhar aqui com o modelo fixo, na meta-análise, ou modelo randômico. O modelo fixo, geralmente, é quando eu não tenho heterogeneidade, que a minha amostra é bem homogênea. Então, basicamente, eu sempre uso randômico. Porque o randômico eu considero que os estudos na meta-análise eles são heterogêneos. Tá? Eu tenho algum tipo de heterogeneidade, seja ela clínica, metodológica ou estatística. Tá? E aí, a medida de efeito, eu tenho aqui mean difference, que é uma média, de diferença média, bem simples, que é, imagina que eu usei a balança, né, para medir o peso das pessoas. A balança é praticamente balança para todo mundo. Né? Agora, imagina, então eu uso mean difference. Agora, standard mean difference, por exemplo,
Eu usei o RUCOL para medir qualidade de vida. Aí o Vitor foi lá, usou o QVS 80. Aí a Isis usou o SF 36, todos com escalas diferentes. Aí você pode falar assim, professor, mas aí eu estou misturando coisas diferentes. Sim. Por isso que na diferença média padronizada, ele não usa a média em si. Ele padroniza essa diferença, ele esquece da escala de medida e vai analisar a variância, tá bom? Então, quando eu tenho instrumentos diferentes para medir o mesmo desfecho, eu posso utilizar essa diferença média padronizada. Se foi a mesma escala, aqui. Então, se todos os estudos mediram a dor usando a mesma escala, o que não deve ter ocorrido, tá? Porque algumas pessoas devem ter usado aquela escala de 0 a 10, outras usaram de 0 a 100. Independente de ser proporcional, elas são escalas diferentes. Logo, eu vou colocar Standard Mean Difference, tá? Vou clicar em Next. Eu quero os valores totais, tá? Eu não coloco total quando eu estou fazendo análise de subgrupo. Se eu estiver comparando dentro ali da dor, deixa eu ver, eu poderia fazer uma análise pelo tempo do estudo, né? Eu colocar estudos com 8 semanas, estudo com 12 semanas, com 6 meses, aí eu tiro o total e subtotal. Eu deixo só o subtotal, tá? E eu retiro totalmente os totais quando não faz sentido eu somar, tá? O intervalo de confiança de 90, 95, 99% dentro de cada estudo e dentro do diamante, eu quero um intervalo de confiança de 90, 95, 99. Então, por padrão, deixamos aqui em 95. Clico em próximo. No gráfico, vai vir para mim aqui, ó. Acupuntura auricular versus, nós colocamos, eu acho que tratamento, né? Então, eu vou dar units of measure aqui, né? Vamos supor que tenha sido uma escala. Vou colocar a escala de 0 a 100. Foi, mas não foi o caso, né? Aqui eu nem sei a escala de medida. Aqui eu posso colocar assim, ó. Quanto menor, né? Lower, better. Nem dá para escrever aqui. Então, vou colocar a medida aqui de units. Tá. Vou clicar em Finish. Vejam, apareceu para mim a tabelinha. Certo? Então, nessa tabelinha agora, olha, cliquei na chavinha, né? Não consigo digitar nada ainda. Por quê? Porque eu não tenho nenhum estudo incluído. Então, eu coloco aqui, ó, Add Study Data, depois eu consigo adicionar subgrupo, se for necessário. Vou selecionar todos os estudos. E todos, cliquei em Finish. Observem aqui, ó, apareceu para mim todos os estudos, tá? Então, se eu clicar aqui, ó, selecionei o primeiro, e vou clicar aqui na calculadora, olha lá. Então, ele vai me pedir o valor de média, né, do grupo acupuntura auricular, tratamento padrão. Do jeito que ele nos forneceu os dados, eu não consigo. Tá? Porque ele forneceu qual dado para mim? Ele forneceu aqui, ó, o N, né? Então eu tenho 30, vamos pegar o estudo aqui, o primeiro estudo que é qual? IE 2015, cliquei aqui nele, vou lá para a calculadora, eu tenho o valor de N aqui, né, para cada um. Acupuntura auricular, eu tenho 30 e 31, então eu tenho aqui experimental 31 aqui, eu tenho já o 61 aqui. A diferença média que ele colocou aqui, ó, -1.
1,5, né? Eu tenho aqui o padrão que é SE. Não, eu tenho, ele colocou, provavelmente, ficou faltando essa informação, mas provavelmente isso aqui é intervalo de confiança. Então, se eu colocar aqui, menos 2,97, ele já calcula aqui tudo para mim, né? Bateu. Estão vendo que bateu aqui o valor? Eu coloquei o intervalo de confiança inicial, que é 2,97. Ele já calculou aqui para mim a linha inteira, viram, né? E calculou aqui o desvio padrão e o erro padrão. Só que vejam que está faltando para mim os valores de média. Professor, onde o senhor clicou para abrir essa aba mesmo? Aqui, ó. Eu vou fechar e vou reabrir, tá? Eu seleciono o estudo e clico na calculadora aqui, ó. No botão da calculadora. Tá? Então, vejam que essa calculadora é uma mão na roda, pessoal. Eu consigo fazer a minha estatística aqui. Ah, preciso usar lá o SPSS? Não, não precisa. A calculadora aqui faz para mim, né? Se eu tiver os dados do grupo geral, ela faz aqui para mim. Eu tenho o valor de teste T aqui, né? Valor de P, intervalo de confiança. Para eu conseguir, pessoal, calcular tudo, eu preciso desses 3 valores, né? Então, eu não tenho o valor de média ali, né? Eu vou ter que ir lá no estudo individual buscar. Eu vou ensinar aqui vocês a fazer um, para vocês entenderem. Fazer 2 aqui, só para a gente ver a meta-análise aqui, né? Então, é assim que eu extraio a informação de estudo, refaço análise. Então, eu tenho 30 aqui, 31, né? 30 e 31, eu tenho, ele já calculou 61, a mean difference, que ele colocou, que é menos 1,65. E o intervalo de confiança inicial é de menos 2,97. Percebem que ele já preencheu tudo aqui para mim, né? Então, só com a minha mean difference, com o N, e com o intervalo de confiança inicial, ele já calculou o erro padrão, já calculou o desvio padrão de cada grupo, né? E vejam que bateu aqui, né? 0,33 já bateu com estatística. Então, vejam que a matemática é exata, né? Tem que bater os valores. Só que aí o que eu preciso? Está faltando informação aqui para mim, né? Então vejam que não tem. Oi. Posso perguntar uma coisa? Essa média aí é a média de quê? Essa aqui é a diferença entre a dor. Então, se a gente pegar, vejam como o trabalho de investigador é trabalhoso, tá, pessoal? Vamos pegar a referência do IE aqui, para vocês entenderem melhor. Esse IE 2015, vamos ter que abrir o estudo dele, tá? Então, para a gente ter noção aqui do que o colega fez. Vamos pegar aqui o estudo dele, tá? Na hora que o cara faz a meta-análise, geralmente eu tenho os dados gerais. Ele usou um software que não dá o dado geral. Então, eu não consigo refazer a análise sem olhar cada estudo individual. Então, eu acabei de abrir aqui o estudo que a gente está fazendo. Então, o que ele fez? Ele veio extrair os dados desse estudo aqui, tá? Deixa eu pegar o PDF aqui, que eu quero, vamos direto no assunto aqui, direto. Então, o que esse cara fez? Um estudo randomizado de 29 dias, né? Cadê os dados de média? Então, para fazer a meta-análise, esse nosso colega veio aqui e pegou um desses dados. Vejam como é complicado.
Vejam como é complicado que a gente começa a assumir algumas bombas aí, né? Como eu estou falando de média, pessoal, será que ele pegou aqui? Me ajudem, o valor que está lá, qual é 1,55? Só falta isso. Menos 1,55. Worst pay, rent pay. Então ele não pegou o valor direto, beleza. Deixa eu aumentar a tela só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui. Então quando eu faço... Ah, beleza, deu certo. Virei a tela. Então nós temos aqui o valor de baseline do estudo. Eu fui lá olhar o estudo individual, tá? Porque ele não deixou aqui na revisão sistemática o que ele me fornece, não é possível refazer as análises, tá? Então eu teria que ir buscar aqui a média de cada grupo, né, para dor. Aí o que eu já vejo aqui como problema? Eu tenho uma dor que é média, eu tenho worst pain, né, o que seria uma dor quando ele teve a pior dor, uma dor média e a dor atual. Tá? Fazendo as análises de intenção de tratamento, que é quando eu tenho perda amostral e eu considero essa perda na minha estatística. E aqui, per protocol, é o cara analisando sem o intention to treat. Tá? Então, aqui eu considero o baseline de quem saiu do estudo. Por isso que está diferente o valor. Tá vendo? Então, ele teve uma perda amostral aqui, ó, de 5 no grupo real, né? E no grupo controle, que é o placebo aqui, que ele chama de sham, eu tive uma perda de 10. Perdeu bastante gente. E aí, eu estou tentando descobrir aqui, tá, pessoal, da onde o cara tirou os dados. Menos 1,65, olha, nenhum valor está batendo, o que chega mais perto é aqui. Né? 1,63, eu tenho aqui 1,65. Comecem a ver, quando a gente começa a cavocar, a gente começa a encontrar merda, né? Os valores começam a não bater. Se o cara escolheu aqui, o cara escolheu errado. Que o cara escolheu o dado de quem ficou no estudo, ele não considerou a análise de intenção por tratamento. Tá? Então, se o cara tivesse que escolher aí, ele tinha que deixar claro para a gente que seria uma média de dor e ainda explicar o porquê que ele escolheu a média de dor. Tá? Então, eu tenho uma média de dor aqui do baseline e uma média de dor no post-intervention. Tá? Agora vocês vão ver, se eu fosse fazer a meta-análise do cara, vamos fazer aqui o certo, vai? Não vamos copiar ali o dele. Então, pensando aqui que eu vou usar análise de inserção de tratamento, que seria o correto, tá? Eu vou pegar aqui o valor de média, considerando essa average pain, que é considerando a dor, teoricamente, essa dor atual, e a pior dor. Tá? Vamos trabalhar com essa média aqui. E aí, o que eu faço? Como é ensaio clínico randomizado, eu tenho duas opções para fazer meta-análise. Ou eu trabalho com a diferença de média, que no caso eu trabalharia com esse valor final menos o valor inicial, tá? De cada grupo. Isso é chamado de diferença
média considerando as mudanças do baseline para a pós-intervenção, ou eu posso considerar que os valores do baseline são similares, porque eu fiz a randomização, né? Eu posso direto comparar o real com esse daqui. Então, para fazer a meta-análise, eu poderia simplesmente pegar os valores de post-intervention, tá? Assumindo que a randomização foi bem feita, deu tudo certo, né? E a gente consegue ver aqui que está muito semelhante, né? Até o valor de P, se vocês olharem, 0,78. Então, isso significa que eu não tenho diferença estatística significante entre os grupos. Então, eu tenho um valor aqui de 2,85 de média. Vamos ter que limpar tudo, tá? Não dá para usar os dados que ele colocou. Então, vamos ter que recomeçar aqui do zero essa análise. Então, a média 1 ali é a média de 2,85 no real, né? 2,85, a gente lança aqui 2,85. O N do nosso camarada aqui é 30, né, por real, e 31 aqui embaixo, né? Eu tenho aqui como desvio padrão, que ele põe aqui, ó, média e desvio padrão, né? 2,54. O tratamento padrão eu tenho aqui que é, ou chamo, né, o placebo, que ele chama de 4,5. Eu tenho aqui de desvio padrão de 2,7. Observem que a calculadora fez tudo para mim agora. Tá? Então, eu tenho uma diferença de média de 1,65. Vou jogar aqui o update table, tá? Olha lá. Então, eu acabei de jogar um valor aqui. Vou puxar. Comecem a ver que a minha meta-análise começa a sair. Tá? Vou mexer aqui embaixo para melhorar a visão aí de vocês. Olha lá. Então, o que ele está demonstrando aqui para mim? Com base nesse estudo, né? Que a acupuntura auricular, ao total, né? Só fiz um estudo, né? Reduziu a dor. Mas o quanto numa escala? Reduziu, pessoal, menos 0,62, variando de menos 1,14 a menos 0,11. Vocês podem falar assim para mim, tá, mas isso é importante, esses valores? Você está usando uma escala de 0 a 100? Não. Como eu estou usando a Standard Mean Difference, a escala aqui para mim nem interessa. Isso aqui para mim quase que não faz nem sentido, né? Agora, se eu estiver trabalhando com a mesma escala, se eu estiver trabalhando aqui com Mean Difference, vejam, e supondo que eu estou trabalhando numa escala de 0 a 10, que esse estudo usou uma escala de 0 a 10, e que o próximo estudo dele mesmo, vamos pegar um outro estudo dele, desse IE aqui, 2014, pode ser esse aqui mesmo. Pegar outro estudo dele, que a gente já pega aqui os dados e já aprende a fazer uma meta-análise aqui. Pessoal, eu estou fazendo isso, mas assumindo que os estudos são semelhantes, etc., né? É mais para vocês aprenderem como é que usa o software. Então, vamos lá. Pegar aqui o estudo dele, o PDF. Olha que interessante. Já tem os pontos aqui explicando, parará, parará. Beleza, olha que interessante aqui, olha. É a intensidade da dor que nós estamos vendo, né? Então, não é só colocar dor lá. É a intensidade da dor. Se é a intensidade da dor, a gente usou lá a média de dor. Então, nós temos aqui o baseline e o post-intervention também. Vamos pegar o post-intervention.
certo? Para esses dois aqui. Então, isso aqui a gente poderia fazer uma meta-análise, que isso aqui está dando liga, né, aparentemente. Então, vamos pegar o estudo dele de 2014, certo? Vocês aprenderam a usar a calculadora. Média aqui do grupo post-intervention, né, 4 semanas, eu tenho o valor aqui de média de 1.15, 1.56, 1.15, 1.56. Eu tenho o meu N, que é quanto N aqui do nosso camarada? Onze, 10. 11 e 10. Vamos colocar aqui o valor de média de 1.15, o outro é 2.88. Eu tenho um desvio padrão de 1.13. Maravilha. Calculou, ele já, a calculadora faz tudo aí para mim, né? Então, observem que interessante, né? 2 estudos do mesmo autor, usando a mesma metodologia, só que em pessoas diferentes, em ano diferente. Eu tenho minha meta-análise aqui, pessoal. Tá? Usando uma escala de 0 a 10, a auriculoterapia. Tá? Tenho a minha diferença de média, aqui os valores tudo bonitinho, e o gráfico está me indicando, com base nesses 2 estudos que lançou, né? Que eu reduzo, então a auriculoterapia reduz a intensidade da dor em menos 1.7, variando de menos 2.56 a menos 0.83. Isso dá uma diferença estatística significante. Agora, o significado clínico disso, qual é? Pensando numa escala de 0 a 10, isso aqui faria diferença? Realmente na dor, na parte prática? É isso que vocês têm que pensar. E além da análise estatística. Então, numa escala aí de 0 a 10, e observem que a maioria das pessoas tinham que tipo de dor? Era uma dor foda, difícil de aguentar, ou era uma dor, sei lá, pessoal, uma dor aí moderada, né? Então, olha, veio de 3, numa escala de 0 a 10, de 3,5, caiu para 1.15, né? Esse baseline aqui eu acho que está com diferença. O cara, será que não fez? Outra coisa, pessoal, que tem que bater o olho sempre, né? Essa randomização aqui do cara, não sei não, hein? Tá bem diferente. O nível de dor aqui do grupo. Teria que rodar aqui uma estatística, talvez a randomização dele não tenha sido bem feita nesse estudo. No outro estava mais próximo, né? Eu até rodou um teste comparando o baseline. Já aqui, sei não. Esse baseline aqui tá estranho, né? Teria que fazer uma análise mais aprofundada. Vejam que demora, né? Fazer análise... Escrever um estudo demora, não é assim, pegar ali e sair fazendo, né? Leva tempo. Mas se a gente for pegar essa análise estatística, ou se a gente for pensar na prática, então a média de dor no grupo que recebeu a intervenção era 3,40, e no placebo, cara, o placebo reduziu, também legal, né? Os dois tiveram uma redução boa. Mas assim, numa escala de 0 a 10, esse resultado realmente é importante? A gente tem que pensar, né? Uma dor aí de 5.3 cair para 5.13 cair para 2.8 aqui, né? Aqui reduzir assim. Parte prática teria que realmente refletir, pessoal, se vale a pena, se é intervenção, porque estatisticamente mostra que funciona, né? Agora, na prática, isso aqui realmente reduz a dor, né? Não é só comprovar estatisticamente. Como a gente está usando diferença média,
comecem a observar. Ó. Aqui eu tenho a análise estatística do diamante, né? Heterogeneidade minha. Olha lá, indicativo de heterogeneidade deu de 0, né? O meu valor de P mostra que os estudos são homogêneos, né? São similares. Por isso que o P deu maior que 0,05, né? E o meu teste Z aqui, ó, que é o efeito geral, me deu mostrando o quê? Que eu tenho uma diferença estatística significante importante, né? Então a gente já consegue ver aqui, né? Nem precisava ter olhado nada aqui. Não tocou no 0, né? Então, nessa minha meta-análise eu mostro aí, comparado ao placebo, uma superioridade da auriculoterapia, né? Então, pessoal, como a gente faz análise de risco de viés e o que a gente pode fazer, né? Imagina que eu tivesse outro estudo incluído aqui. Vou inventar uns números aqui, tá? Só para a gente não perder tempo. Tá? Vou colocar aqui conta também. Inventando os números, tá, pessoal? Indo aqui da cabeça mesmo. Só para a gente não perder tempo aqui. Só para eu exemplificar aqui. Beleza. Deixa eu ver. Aumentou. Isso, olha lá. Beleza, saiu aqui mais ou menos. Não queria isso, mas deu um exemplo perfeito. Então vamos pensar assim, ó, que eu tenho 3 estudos. Professor, como que eu faço análise de sensibilidade? Comecem a ver aqui, deixa eu tirar isso aqui para melhorar para vocês. Vejam, quando eu clico nesse botãozinho, eu tenho o risco de viés, qualidade metodológica de cada estudo já na meta-análise aqui, ó. Eu consigo bater o olho no resultado e consigo ver quem pode estar influenciando. Certo? Então pensem comigo aqui, que esse estudo aqui do IE é um estudo esse aqui, né? De péssima qualidade. Será que ele impacta na meta-análise, nos meus resultados finais? Se eu tirar ele, olha lá. Se eu estou fazendo uma análise de sensibilidade pela qualidade metodológica do estudo, eu tirei ele, certo? O que aconteceu? Aumentou a minha heterogeneidade. Tá? Eu não tenho avaliação aqui, ó, nós não fizemos, né? Eu não cliquei lá nesse estudo aqui. Então, eu tinha que fazer aqui, ó, desse IE, para ficar mais claro para vocês. IE. Vou colocar aqui que é baixo risco em tudo. Aqui é baixo risco, baixo risco, baixo risco, para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Porque a gente está inventando, tá, pessoal, algumas coisas. Então, quando eu voltar para cá, olha lá, não coloquei baixo risco ali em tudo de viés, apareceu então que esses 2 estudos são de boa qualidade, né? Então, vamos ver por qualidade. Vou fazer uma análise de sensibilidade aí e deixar só ali pelos estudos que realmente têm boa qualidade metodológica. Olha lá. Então, quer dizer que a intervenção não tem eficácia comprovada. Mas a minha heterogeneidade continua alta. Posso fazer análise de subgrupo para explorar essa heterogeneidade também. Tá? Então, imaginem que aqui eu estou com o modelo total, posso fazer análise considerando só estudo de qualidade, baixo risco de viés e alta qualidade metodológica. Posso fazer análise também por financiamento. Posso dizer que esses estudos foram financiados com dinheiro público e esse não. Né? Olha lá. Ou melhor, esse daqui. Tá? Então, eu mantenho, mesmo sendo ruim a qualidade metodológica, eu mantenho e vou fazer uma outra análise, porque esse estudo aqui, eu encontrei que ele é fonte de heterogeneidade, tá? Eu posso explorar.
Ó, ele está influenciando bastante o modelo, apesar de ter qualidade metodológica boa, quem pagou por ele foi a indústria farmacêutica. E ele está dando dado muito mais negativo do que os outros. Tá? Então aqui a gente consegue, nossa, aqui a gente consegue criar 1 milhão de hipóteses, pessoal. Tá? Só com um cliquezinho, ó, eu começo a analisar. Cara, por que esse estudo é tão diferente? Eu inventei os dados, obviamente, né? Mas por que ele é tão diferente dos outros? Vamos investigar a fundo. Como é que ele foi feito? Quem é que financiou? É assim, pessoal, que descobriram os dados do Tamiflu, tá? Então, como é que descobriram que o Tamiflu não tem eficácia, ou melhor, tem comprovação de que ele e um placebo têm a mesma eficácia, tá? Fazendo esse tipo de análise, explorando os dados de cada estudo, tá? Vou avaliar a heterogeneidade, etc, etc. Se eu clicar no botãozinho aqui, ó, aparece para mim, ó. Essa é a minha meta-análise. Estão vendo? Se eu clicar, vamos supor que eu tivesse 9 estudos ou mais, eu tenho aqui um funnel plot, gráfico de funil. Se eu tivesse mais de 9 estudos, eu conseguiria ver viés de publicação. Teoricamente, para cada estudo que eu tenho positivo, eu tenho negativo. Tá? E aí a gente começa a observar, olha, esses 2 estudos mostraram que a auriculoterapia, a acupuntura ali, reduz a dor. Mas aí eu tenho um estudo extremamente positivo aqui. Né? Então, por que isso está acontecendo? O que esse estudo aqui está... Eu tenho que investigar esse estudo. Tá aqui. Esses 2 estão bem próximos. Conseguem ver? Estão mostrando mais ou menos a mesma eficácia. Esse aqui, meu Deus do céu. Só que eu não consigo fazer muita análise, e por isso que é recomendado que eu tenha no mínimo 9 estudos. Tá? Então é assim que descobriram lá do Tamiflu, olhando o gráfico de funil, olhando a heterogeneidade. É esse tipo de análise estatística mais aprofundada que se faz uma meta-análise, tá, pessoal? Aprenderam, pessoal, a fazer isso? O que eu tinha planejado para a aula de hoje era isso, ensinar vocês a fazerem isso, ensinar a analisar o gráfico aqui, eu posso ver cada estudo individual. Vocês têm alguma dúvida? Ficaram perdidos? Entenderam aí o trabalho de formiguinha? Entendi sim, professor. Pode falar, cortou aí a sua fala. Estão voando aí, pessoal, hoje? Não entenderam bolufas nenhuma? Muita informação para processar, vão precisar assistir a aula de novo, precisam praticar. Como é que tá? Eu acredito que precisa praticar mais, né? Repetir mais vezes. Então é assim, vocês precisam enxergar primeiro a importância, né? Primeiro de tudo, vocês precisam enxergar a importância disso tudo, né? Essa parte operacional, eu ensinei aqui vocês a lançarem os dados, tudo. A gente consegue fazer reanálise de um monte aí de revisão sistemática, um monte de estudo. Né? Então, sempre que vocês duvidarem de alguma coisa, vocês podem refazer. A gente pode refazer, ver o... Se der, né? Esse estudo aqui nem dá para refazer, porque o cara nem forneceu informação suficiente, que é o software que ele usou, né? Então, vejam como é diferente se eu publicar esse software. Se eu publicar essa meta-análise, qualquer pessoa consegue repetir o gráfico. Porque todos os valores estão aqui transparentes, estão vendo? Qualquer pessoa refaz. Então, esse é um dos princípios que a gente tem que melhorar na ciência. Eu não consigo aqui refazer.
Vocês viram comigo, né? Que não dá para refazer, né? Ah, bateu o dado aqui, né, pessoal? Do IE, né? Estou olhando aqui agora. Olha lá. Não deu 1,65? Olha lá, ele pegou o mesmo dado que a gente lá do estudo. Tá? Então, ele pegou a média mesmo lá e pegou só o post-intervention. Tudo isso tinha que estar descrito lá. Legal. Menos mal aí para ele, né? E bateu aqui os nossos valores, ó, 1,65, né? Olha lá, ó. Bateu. O IE 2015. Legal. Menos mal. E o outro bateu aqui também? 2014? Não, né? É. 19, 18. Ah, aqui, ó, 11, 10, né? Esse é o estudo 2013. Talvez eu que tenha feito besteira. 2013 ali é que eu inventei o valor, né? Então, 11, 10, né? Que a gente usou. 11, 10 menos 0,08. Mesmo assim não bate, né? Ele não usou o mesmo grupo. Usou alguma técnica diferente, enfim. Quem quiser cavocar aí vai achar besteira. Esse bateu, esse não bateu. Tinha que bater todos, né? Quem for cavocar vai achar besteira aqui. Ó. Já está mostrando indício. Mas, enfim, isso é mais para a gente aprender, avaliar a qualidade, né, refazer estatística. Eu acho que, não sei, pessoal, eu queria um feedback de vocês, conseguiram, precisam ler, entenderam aí o foco da aula de hoje, precisam e querem mais uma aula sobre isso, ou vocês só querem assistir depois aí o vídeo, vai aí de vocês, pessoal. Professor, só Oi. fazer mais uma pergunta ali. Ali, quando ele dá a diferença absoluta entre médias, então é a diferença entre média da dor do grupo controle e do experimental. É isso que quer dizer na prática. Na prática, diferença média absoluta, sim. Eu tenho que. O que ele só faltou explicar se ele está fazendo uma diferença de média do post-intervention ou se ele está pegando uma diferença de média que é a do baseline. Vocês estão me entendendo? Vocês devem ter aprendido lá na estatística que eu posso comparar. Eu posso fazer um teste T entre grupos, eu posso fazer um teste T intragrupos, que eu pegaria o baseline e Ah, comparar tá. aqui, né? É isso que eu estava tentando dizer do método de meta-análise. Que eu posso pegar essa diferença de média, que é baseline e post-intervention, né, de cada um e comparar o final, ou eu posso pegar só o final. Por que eu posso pegar só o final e comparar? Por causa da randomização. Então, o milagre da randomização é fazer o quê? É distribuir os grupos de forma homogênea. Então, não teria por que eu fazer esse pré e pós se eu fiz a randomização. Estão me entendendo? Porque eu assumo com a randomização que esses grupos são iguais. Então, eu pego e comparo só o final. Diferença média absoluta do pós-intervenção. Então, eu pego pós-intervenção e comparo um com o outro aqui. Eu faço a diferença de média de cada um. Entendeu, Entendi, professor. Vitor? Entendi, sim. E a Professor, chave é a randomização para ensaio clínico randomizado. Pode falar. se a turma não se importar e o senhor pudesse fazer mais uma aula disso semana que vem, comparando os dados assim, estatisticamente, eu acho que ia ser bom, porque é um dos estudos mais importantes para a gente, né, na área da saúde. Podemos fazer. Podemos até selecionar uma outra revisão, se vocês quiserem. Porque essa daqui, eu pensei que dava, mas é que eu não bati o olho direito aqui, né? Algumas coisas a gente só vê também na hora de fazer, né? Mas a gente pode pegar outro estudo, pessoal. Podemos pegar, se vocês quiserem sugerir algo de interesse aí, para mim não tem o menor problema, né?
vai aí de vocês, pessoal. A pressa é de vocês. Eu estou aqui para ensinar. Então, se vocês quiserem mais uma aula sobre isso, do Heaven, a gente faz, não tem problema nenhum. Tempo é o que mais tem. Tempo vocês têm, tranquilo. E vai acabar até... Eu acho muito pouco provável acabar depois de dezembro. Tá? Porque a gente vai seguindo a pirâmide, cada semana um estudo, vai ter estudo que vocês não vão ter dúvida, outro vocês vão ter mais dúvida, né? Mas aí vai de vocês. Querem mais uma aula, então, pessoal? Isso aqui a gente faz. Se quiserem escolher o estudo aí também, a gente... Vamos pegar um estudo da Cochrane em inglês de alta qualidade, para a gente ver a diferença? O senhor podia escolher um de alta qualidade da Cochrane, né, para mostrar pra gente, se for o caso. Mas assim, lá na Cochrane pode escolher qualquer um, tá? Que no mínimo vai dar uma qualidade moderada, porque eles que fizeram o Amistar, tá? Então a minha sugestão é que, sei lá, e o Daniel, representante, escolha ali, ou eu pego aqui mesmo um estudo aqui para vocês. Vamos... Cara, tem tanto estudo interessante, é que iria fugir do tema. Tem no mestrado, um aluno escolheu um estudo que eu acho que vocês iriam gostar. Só que aí é teste diagnóstico. Então muda a estatística. Mudaria totalmente a estatística. E aí a gente Professor, falaria mas eu acho de... que não tem problema fugir do tema também. Não, mas a estatística muda totalmente. Aí a gente não vai trabalhar com isso aqui, pessoal. A gente não vai trabalhar com média, diferença média, não. A gente vai trabalhar com... Em teste diagnóstico, a gente vai trabalhar com sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo, né? É interessante, é muito interessante. Para vocês, então, que, cara, médico, se não entender de diagnóstico, de exame, pede um monte de exame que não muda a conduta. A minha visão é assim, ó, cara, você fez o exame clínico, analisou, fez a anamnese, fez um exame clínico no paciente. Você já tem na sua cabeça que o paciente, por exemplo, tem uma infecção de garganta. Ou fez o exame clínico. A pessoa você já falou, pô, essa mulher está com infecção urinária. Por que você vai pedir exame? É justamente o raciocínio clínico. Cara, se você já tem a chance de você estar errado é muito pequena, por que você vai pedir mais exame? Não faz sentido. E é justamente aí que entra o raciocínio de sensibilidade, especificidade, entenderam? O quanto que a probabilidade de eu estar certo, qual é? Qual é a probabilidade de eu acertar pedindo um teste rápido para COVID? Tá? Isso tudo a gente tem que saber. Dependendo da especialidade que eu for seguir, então mais ainda, né? E essa parte é legal. Então tem um estudo, pessoal, na Cochrane, que um colega apresentou no mestrado, que eu gostei bastante, que é fazer teste de glicemia em quem tem diabetes tipo 2. Será, e a gente recomenda isso, tá? Então, será que a pessoa que faz o teste de glicemia e é diabética do tipo 2, essa pessoa, ela diminui o risco de mortalidade? Eu pensaria que sim, né? Eu acredito que vocês também, né? E aí tem um estudo lá, a resposta fica aí a cargo de vocês, quero saber ou não, que eu acho que esse de screening, vamos lá na Coca. Bom, eu acho bastante interessante, não sei vocês, né? Então, por isso que eu falo que vocês precisam escolher. Porque, para mim, a gente vai fazer uma análise aí, tranquila. Se for teste diagnóstico, saiu essa revisão também. Tá? Essa revisão de anticorpos, testes para anticorpos, para identificar infecção atual ou infecção passada da COVID, né? Do SARS-CoV-2. Essa é a revisão. Interessante aí. Então, essa é fantástica. Essa revisão aqui, o cara que fez, o cara é um estatístico fudido. Essa aqui não adianta a gente nem procurar erro. Né? O Jonathan Dix, o cara é foda.
Então, tem tudo quanto é tipo de análise aqui, tá? Se vocês quiserem, a gente pode ler essa. Vocês traduzem aí no tradutor, né? A gente vai parte aqui para tentar entender o que ele faz aqui na parte estatística, dele de sensibilidade, de especificidade, né? E essa revisão aqui é uma aula de como fazer um estudo diagnóstico, tá? O cara vai analisar quantos dias tem uma melhor sensibilidade, se é melhor, lá, teste para 1 a 7 dias, acima de 10 dias, aí entre 15 e 21 dias, né? Se vocês quiserem, a gente analisa isso daqui, pessoal. Então, essa aqui seria show de bola mesmo, vocês lerem. Deixa eu ver aqui. Mando aqui mando aqui para vocês no chat. Então, vamos fazer essa aqui semana que vem? Ler essa aqui da Covid, tema bastante atual. Pode ser? Quem tiver dificuldade, pessoal, com inglês, né, usa aí o Google Tradutor, né, joga o arquivo, mas vale a pena. Maravilha, então? Pode ser? Tarefa para a semana que vem? Vamos ler essa daqui. E a gente discute aqui em sala de aula, aprende a lançar os dados, a fazer o cálculo. Pode ser? Fechou, então. Beleza? Semana que vem a gente trabalha com essa revisão e se precisar de mais aula também, a gente faz mais aula. O importante é vocês entenderem, pessoal. Maravilha? Beleza, valeu, professor. Obrigada, professor. Até mais, então. Até semana que vem. Tchau, tchau.